Terceira dica, ou terceiro passo. Agora eu entro importante. eu vou entrar em 3 dicas agora, ou passos, que eu acho que são, e aí são voltados mesmo para a questão processual, professor Só fazendo parênteses, tá, senhor? Que assim, a gente tá fácil fazer uma coisa rápida, aqui claro. rápido, mas assim, o curso dele vai ser bem mais longo, sim, né? Sem dúvida. Nós vamos depois disponível agora, depois no Instagram, acompanhem lá no @leonardoagostino76 no Professor Guilherme Corrêa. Professor Guilherme Corrêa também lá no Instagram, acompanhe, porque quando for lançado vai ter uma ementa bonitinha, a inscrição, a data, como que se faz, provavelmente terá vagas limitadas, porque também não pode ficar fazendo atendimento para todo mundo, então às vezes a vaga é limitada, aí vai lá, saiu, já vai, se inscreve para não perder vaga, tá, senhor? Exato. Depois não reclama, coisa boa, esgota rápido, tá? Picanha barata vai rápido. Isso aí. Continua. Então as dicas que eu vou dar agora são dicas assim, mais práticas para advocacia, quando você já tem o teu cliente, quando você já está com um processo em andamento ou vai ajuizar uma demanda, e são dicas processuais que eu acho bastante valiosas e que eu noto na prática pouco valorizadas. Né? Então a primeira delas é o uso da produção antecipada de provas. Isso é uma mágica. É um assunto que eu tenho batido muito na tecla, que foi um instrumento criado pelo CPC de 2015, né, que já não é mais novo, né? Já estamos aí com 10 anos já de promulgação, né, do novo CPC. Que não é mais novo, como eu disse, já é uma criança quase adolescente, que está lá no 381 do código, e claro, não vou explicar o procedimento como um todo aqui, não haveria tempo, mas já te acompanho lá no meu canal do YouTube, tem aula sobre isso, vai tá? lá. Você clica lá, produção antecipada de provas, Guilherme Corrêa, você vai achar. Mas basicamente é o seguinte, eu me lembro quando eu estava na faculdade, o meu grande mestre, professor Sérgio Cruz Arenharte, dando uma aula de ação civil pública, em que ele falava sobre a facilidade que o Ministério Público tinha de, antes de ajuizar um processo, uma ação civil pública, ele promoveu o inquérito civil. Inquérito civil é um procedimento prévio investigatório, onde o MP faz tudo antes e verifica, tenho prova suficiente, vamos entrar com ação. Ou não tenho nada, melhor não entrar com essa ação, melhor não perder tempo. Ou tenho essa prova, vamos conversar com o causador do dano para tentar fazer um acordo aqui com ele, que eu acho que é vantajoso para os dois lados. E eu dizia para ele, pô, é sacanagem, né? Porque o MP tem isso à disposição dele. Ele dava risada porque ele faz parte do MP. O advogado não. O advogado ingressa na demanda, ele até pode ter uma produção ali de prova documental inicial, documentos que ele já possui, mas aquela testemunha que ele quer ouvir e que ele acha que vai dizer tudo o que ele sonha na audiência, talvez na hora não diga, né? Ele está crente que vai conseguir, lá no depoimento pessoal do réu, extrair uma confissão desse réu no momento da audiência, chega no dia da audiência e isso não acontece. E qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você entra com uma demanda com pouca instrução, contando que a instrução vai acontecer ao longo da demanda, e ela não acontece, você perde a demanda. E eu digo que quando você perde, você tem 2 prejuízos bem imediatos. O primeiro prejuízo, você perdeu, isso faz coisa julgada, independente da prova que você produziu. Sim. Quero dizer o seguinte, eu perdi porque eu não tinha prova, é a mesma coisa que você tivesse, não muda absolutamente nada. Você perdeu e não se discute mais isso. E o segundo, um prejuízo financeiro. Claro. Então, esses tempos, ex-alunos me procuraram numa situação que eles pegaram para atuar já em tribunal, e eu fui estudar o caso deles. Basicamente era uma ação que envolvia uma discussão sobre área de exclusividade de concessionárias, de veículos, tal, área de exclusividade territorial, e eles deram, e o valor da indenização que eles estavam pleiteando passava de 8 milhões de reais, era um negócio bem alto, e eles não conseguiram provar nada, e na sentença o juiz condenou lá em honorários 10%, né? Recorreram, virou 12%, isso já fazia 8 anos de tramitação. Na conta deles, tava esse 12%, mais 1 milhão, então? 1.700.000 iam quebrar. Ai, Jesus, imagina você chegar para o teu cliente gelo, né, que queria recuperar 8 milhões, ele vai ter que pagar 1.760.000 para a parte contrária. E aí, esses alunos, obviamente, atuaram só na fase final, só nos recursos. Professor, o que o senhor faria nesse lugar? Eu teria instruído isso inicialmente. Se eu ver que eu tenho prova suficiente, seguramente, como era questão de concessionária, se eu chegasse na montadora, era muito provável que eu já conseguisse resolver isso por meio de um acordo. Porque eu tenho muita prova boa, eu tenho mais barganha para fazer acordo. Se eu tenho prova ruim, eu nem entro com a demanda. Eu chego, olha, engole o prejuízo, aceita, porque se a gente entrar com a ação, a gente vai perder. Então,
valorize a produção antecipada de provas, tá? É um procedimento prévio, preparatório, que talvez você perca um pouco de tempo no início, mas que vai te dar muito êxito, êxito no final, em questão de tempo e custo até, porque ele não tem sucumbência, tá? E também te dá mais segurança, tanto para ingressar com a demanda, quanto para decidir não ingressar. E até mais elementos para um eventual acordo. E posso fazer só aqui parênteses novamente, porque é sempre um bate-papo, né? A questão, produção antecipada de provas. O perfeito exemplo, já discutimos isso aqui, eu acabei de ajuizar, e infelizmente para mim, né? Mas felizmente para o processo, enfim, para a justiça e para a parte que seria renta, no caso, uma produção antecipada de provas com relação ao erro médico, né? E para mim o cliente me convenceu e eu, no limite dos meus assistentes técnicos, inclusive eu peguei 3 assistentes diferentes, uma é minha irmã que você conhece, e você sabe, então ela primeira estava meio com dúvida, tá bom, tá com dúvida, então não descartou totalmente, minha irmã é muito rigorosa. O segundo, não, eu acho que tem, e o terceiro eu acho que também tem. Enfim, então tá bom, vamos ajuizar, mas como eu não estava confortável, fiz uma produção antecipada de provas. Transmitiu aqui em Campo Largo, foi rápido, tá? Menos de um ano, perícia redonda. A perícia teve 65 páginas, não tinha erro médico. Pronto. Ponto. Quem perdeu tempo? Eu. A parte, daí, aquela expectativa que ela tinha, eu não fui vítima de erro médico, ela ficou convencida que não. Acabou, não tem recurso, não tem nada, resolveu produção antecipada de provas. Poderia ter sido, aí sim, apontado o erro médico, isso diminuiria o tempo da demanda consideravelmente, né? Então, até porque o médico, nesse caso, fala, puta, tem uma prova contra mim, vamos tentar fazer uma coisa aqui, vamos resolver. Se entrar com ação, eu vou perder, vai ficar mais caro. Pior, vai ficar mais caro ainda, né? Exato. Agora, a quarta dica. A quarta dica é uma dica que eu sempre costumo dizer que muitos advogados iniciantes supervalorizam a questão jurídica e menosprezam a questão fática nas suas petições iniciais. Eu costumo dizer, e aí eu tenho a experiência de casa também, a minha esposa é magistrada, a Bruna é juíza, então ela me mostra, a gente conversa muito sobre os casos. E a grande maioria dos casos cíveis que tramitam aqui no Paraná, e isso não é diferente do Brasil, a grande maioria são casos que do ponto de vista jurídico são casos simples. Não há grandes discussões jurídicas envolvidas no caso, mas a questão fática é que é o relevante. E às vezes o advogado faz a sua petição inicial, aí traz doutrina, traz jurisprudência, elabora um grande raciocínio jurídico, mas na hora que ele foi contar os fatos, ele não esmiuçou os detalhes que são importantes para que esse direito que ele trabalhou também seja aplicado àqueles fatos. E eu sempre costumo dizer, né? Os fatos vão guiar a apreciação do juiz. Eu brinco, o juiz é juiz e ele passou num concurso, então o direito ele sabe. Por mais que você explique de forma equivocada alguma questão jurídica, ele vai solucionar isso pelo conhecimento jurídico que ele tem. Agora a questão fática ele não vai conseguir resolver. Então, valorize a narrativa fática. E eu gosto de chamar a atenção disso dos advogados iniciantes, porque eu leciono para o exame de ordem. E no exame de ordem, não sei se o Leonardo sabe disso, mas pasmem, na peça da OAB, que vale 5 pontos, quando eles pontuam, os fatos valem 0,1, 0,2. Quando eles pontuam, muitas vezes eles sequer pontuam. Então eu às vezes brinco com os alunos. Se você quer fazer uma prova com sangue frio e está com pouco tempo, nem narre fato. Vai direto para o direito e os pedidos que você vai tirar um notão. Só que essa peça é para você passar. Não é para advocacia. Então todos os juízes que eu converso dizem, quando vem no direito, normalmente eu pulo, eu foco no fato, porque o direito, o cara tá falando da obrigação de reparar o dano, artigo 180, eu sei disso. O cara tá falando do direito ao uso capião, beleza, mas eu quero saber se o prazo foi cumprido, isso é fato. Eu quero saber se a posse realmente existia, isso é fato. Então, valorize demais os fatos, porque o objeto de prova é sobre fato, não é sobre direito. A análise do juiz está limitada pelo fato, não pelo... O STJ decidiu recentemente, situação que não extrapola uma decisão em que o juiz traz um fundamento jurídico diverso do que foi trazido pela parte. Por quê? Porque basicamente o direito o juiz conhece e ele pode aplicar.
O importante é o juiz não vai criar um fato para você. Claro. O juiz não vai trazer um fato novo. Então, quando você não narra com detalhamento os fatos, esse é o problema. Você, inclusive, limita demais o teu objeto probatório e aí vai faltar muitas vezes elementos. Tem agora me pergunta, professor, limite de páginas em petição? Depende da história, depende do que aconteceu. Claro. Agora, adianta eu ficar juntando 10 decisões da jurisprudência falando a mesma coisa? Não adianta, não é isso que vai mudar. Ah, professor, eu tenho 10 decisões da jurisprudência num sentido e essa súmula reforça. Então junta a súmula, porque é a súmula que ele vai seguir, ele não vai ficar se pautando em decisãozinha. Então, supervalorize os fatos. Por quê? Porque isso vai ser o essencial para o juiz julgar. Repito, o direito ele conhece. O fato ele vai conhecer a partir da tua história. E essa história tem que ser muito bem contada, principalmente nos detalhes. E aqui uma dica extra. Pensa num livro. Quando você está lendo um livro que tem 30 páginas, um capítulo, sem nenhuma pausa, sem nenhum subtópico, isso torna-se cansativo. Quando você está assistindo uma série de TV, que é legal, tá? Não é ler um processo. Não fica 30 minutos na mesma cena. Você tem alternâncias de cena para prender a atenção de quem está assistindo. O juiz precisa prender essa atenção também, né? Então você vai contar a história, você não vai contar que fez o contrato e o contrato foi descumprido, você vai contar primeiro como é que esse contrato foi feito, isso é um tópico. O segundo tópico, como é que era a estipulação desse contrato. Um terceiro tópico, como é que foi o descumprimento desse contrato. Vai trabalhando a tua peça com capítulos. E aí algo que o Leonardo faz muito nas petições dele e que eu, quando vi a primeira vez, copiei claramente. Ele faz basicamente uma ementa nesses tópicos, onde ele traz frases curtas. É aquilo, se o juiz só lê isso aqui, ele já sabe o que aconteceu. Exato. Se ele quiser ler mais, tá tudo contado para ele. Mas ele lê o tópico 3.5. Ele consegue ler aquilo ali e entender tudo que tem em 4 linhas. Resolvido. Porque a gente tem que pensar, eu tenho que ajudar o leitor. Claro. O leitor tem muito processo. Então vamos ajudar ele, tá? Ele quer detalhar? Tá aqui. Mas ele quer um resuminho? Tá aqui também para facilitar a vida dele. Então, foque na narrativa do fato e foque do jeito certo, né? Narre de um jeito que você leria. E aí uma dica para você que está começando é o seguinte: professor, eu não sei se eu escrevo bem. Faça uma narrativa fática e mostre para alguém que não é da área do direito. Se essa pessoa não entendeu, você está contando mal a história. Porque fato todo mundo entende. É isso aí. Então, eu mostrava para o meu pai. Meu pai é agrônomo, minha mãe dona de casa. Lê aí, o que você entendeu dessa história? Isso. Beleza, é isso que eu queria que o juiz entendesse. Então a história está bem contada. Ó, filho, esse ponto aqui eu não entendi aqui. Se essa mulher recebia ou não recebia algum valor de alimentos. Então eu vou ter que explicar melhor esse ponto. Porque história, todo mundo entende. Não precisa ser do direito para entender uma história. Exatamente. Cair na calçada, no meio-fio, bater aonde? Exatamente. Então isso aí. Eu, por muito tempo, passei para minha mãe, por muito tempo passei para minha irmã, por outro tempo passei para meu irmão, que agora já é formado em direito, e também passei para minha secretária. Muito tempo passei para minha secretária. Exato. E, assim, você tem que fazer com que essa pessoa consiga compreender o fato. Fazendo só um pequeno comentário aqui, só para ajudar e complementar, fato é importantíssimo e eu digo, não estou defendendo peça pequena ou grande, quantidade de linhas, não é isso, tá? Porque assim, me irrita também quando vejo, já tem um post no Instagram, no Leonardo Agostinho 76, que eu critico, falo, não quer receber um memorial com mais 2 folhas. Eu falo, cara, mas eu não tenho como. Sim. Se eu tenho aqui 17 assembleias num condomínio, se eu tenho 4 aditivos contratuais, se eu tenho um processo com 22 mil páginas, olha a quantidade de fatos, como é que eu vou resumir em 2 páginas? Isso é loucura. Então eu fiquei irritado, o memorial ficou com 11 páginas, se não gostou também paciência, o problema é dele, o meu trabalho eu fiz, eu fiquei tranquilo, tá? Mas obviamente, quando o professor Guilherme está falando essa questão, senhores, aí eu me coloco também no lugar do juiz. Pegue questão simples, eu sei, você vai ter a mesma insegurança que eu tive, tá? E eu, quando tive a insegurança de fazer uma primeira ação, uma primeira defesa de erro médico, o revisor era o professor Miguel Kifuri Neto, que foi meu professor na graduação. Então eu tinha dupla dificuldade, eu tinha vergonha de apresentar uma peça ruim para um professor. E hoje não se valoriza tanto o professor, né? Hoje não se dá para o professor, tem tanto por aí, né? Você é dos bons. Mas você fala, manda lá o bombonzinho, a laranjinha, a maçãzinha, pode mandar assim e tal, que é sempre bom receber. E daí eu elogio também lá nos comentários do YouTube, tá? O professor Guilherme Correia lá no YouTube. Mas assim,
tinha vergonha do que eu ia apresentar para ele numa sustentação e no memorial e no processo. Depois, tinha também o problema de que o professor Kfouri, agora é muito mais, à época já era uma autoridade em erro médico, né? Então, assim, eu me lembro que eu fiz uma apelação com 132 páginas e não me arrependo nem um pouco disso. Tenho certeza que não foi por isso que meu cliente perdeu, tá? Meu cliente continuou sendo condenado. Mas não me arrependo em nenhum momento. Obviamente eu faria uma peça hoje muito mais enxuta. Por que tinha 100 e tudo? Bom, tinha jurisprudência argentina, jurisprudência espanhola, mas de tudo, porque o caso era um caso complicado. Sim, um caso complexo. De lesão do uretere, e tinha na doutrina e na jurisprudência do direito mesmo, estrangeira, também casos julgados nesse sentido. Enfim. Hoje eu faria diferente? Claro que faria. Por que eu coloquei ficou nessa extensão? Porque eu tinha insegurança. Então você vai ter insegurança. Você é advogado novo, vai ter insegurança. O juiz, quando vai estar analisando, quando ele está falando de dano moral, se você narrou bem o fato, ele simplesmente, independente de se vai ser presumido de antemão o dano moral ou não, morte. Obviamente que já está presumido que você sofreu um dano moral, né? O familiar sofre a dor da perda do doente, né? Em alguns outros casos não. Mas se o juiz pega lá o fato, ele vai chegar, quando você for discorrer aqui do direito sobre o dano moral, o juiz vai ter que pular, porque ele é muito experiente. Exato. Né? Então, assim, eu entendo o juiz, mas você vai fazer a sua pecinha, só cita uma decisão mais atualizada, que mais se encaixe. Isso. Depois, a súmula, se for o repetitivo, o tema. Até né? Eu costumo dizer, né? O valorizar os fatos não é desvalorizar o direito, não é isso. Claro que não. Até porque o nosso sistema trabalha com a teoria da substanciação, que não basta trazer os fatos, eu tenho que trazer o fundamento jurídico. O que eu quero dizer é, o fato para o julgamento, para análise, nos casos, na maioria dos casos que são os mais simples, ele vai ser o mais relevante. Mas isso não te exclui do dever de trazer o fundamento jurídico. Agora, o que não dá é inverter isso. Uma questão simples em que você transforma, do ponto de vista jurídico, traz um monte de coisa, mas a narrativa fática fica muito pobre, limitado, com pouco detalhe, né? Claro. Que é o essencial para o julgamento da causa. Com certeza. Última dica, para a gente finalizar, porque já está muito bom e a gente tem um churrasquinho. É isso aí. A última dica tem um pouco a ver com isso, mas aí é pensando na estrutura de uma contestação, né? Que eu noto muita dificuldade nos alunos, porque assim, quando a gente estuda a contestação e ensina isso em aula, é clássico você falar, você vai ali apresentar as preliminares de mérito lá do 337, né? Vai impugnar o valor da causa, vai lá, sei lá, alegar uma ilegitimidade, vai alegar lá, existe uma convenção de arbitragem, você vai alegar os itens do 337, tá? A grande maioria delas são matérias de ordem pública. Professor, eu nem preciso alegar porque o juiz pode conhecer de ofício. Eu sempre costumo dizer, tudo aquilo que o juiz pode fazer, peça para ele fazer. Porque pode ser, veja, se você esqueceu, é provável que também ele esqueça. Então, faz para ele, né? Ele tem que fazer? Tem. Mas se você quer que ele faça, peça. Lembre. Depois você vai trazer as prejudiciais de mérito, se há prescrição ou há decadência, né? E no mérito, a análise é sempre aquela. Eu tenho que impugnar os fatos, né? E trazer os fundamentos jurídicos ali que vão ser a antitese, né? Que vão atacar aquela tese. Isso é tudo tranquilo. Só que eu sempre costumo dizer para os alunos o seguinte. A impugnação dos fatos, que se não ocorrer gera a presunção de ocorrência dos fatos na razão inicial, não deve ser enxergada como um dever, deve ser enxergada como um ônus. E qual que é a diferença disso? O dever você é obrigado a impugnar fato. Se você não impugnar todos os fatos, você sofreria uma sanção, né? Eu tenho o dever de respeitar o sinal verde. Se eu não respeito, eu tomo uma multa. Eu tenho o dever de pagar o tributo. Se eu não pagar, eu tomo uma multa. Então isso é um dever. Agora, impugnar o fato é o ônus. Tanto que a doutrina fala ônus da impugnação específica. O que significa isso? Você impugna fato. O que você não impugnar, você arca com esse ônus. E o que é arcar com esse ônus? É presumir a veracidade desse fato. E aí muita gente nessa hora treme. Nossa, então eu tenho que impugnar todos os fatos, porque se eu não impugnar, vai se presumir verdade. Mas calma, para a tua defesa não virar um Frankenstein, tá? Esses dias um aluno me relatou um caso, que ele é estagiário no escritório. Oi, cuidado que eles vão ficar assustados. E o caso era o seguinte, basicamente uma relação contratual, era um contrato de empreitada, em que o autor da demanda estava processando lá o empreiteiro pela demora na execução do serviço, pelo serviço mal realizado e tal.
E aí ele narra, primeiramente, da existência do contrato. Vai lá e fala que foi um contrato feito parte verbalmente, parte ajuste no WhatsApp, parte por e-mail, aí formalizou um papel, um negócio bem informalzão assim, mas ok, tá? Aí diz, colocou lá, era para ter entregue alguns utensílios da obra que ele não entregou, mandou eu pagar depois e já estaria no preço. E o terceiro além disso, o que ele fez aqui não ficou bom, ponto. A defesa do cara começa negando a existência do contrato. Ah, por quê? Impugna o fato. Mas peraí. Aí ele impugna o fato e ele diz assim, o contrato não existe. Aí vem o segundo tópico. Mas caso Vossa Excelência entenda que ele existe, eu entreguei os materiais. Eu executei. Caso eu não tenha entregue os materiais, esse problema aí, eu fiz a obra. E esse problema, na verdade, não existe. Começa a ficar uma defesa sem pé nem cabeça. Né? Porque você acabou de dizer que nunca fez o contrato e agora está dizendo que cumpriu esse mesmo contrato que você tinha acabado de negar. Então, impugnar os fatos não significa que você tem que impugnar tudo. Tem fato que você vai dizer, ok, existe um contrato, eu fiz o contrato, sim, mas o pactuado não era exatamente o que ele falou. Eu não era obrigado a entregar esse material, e sim um outro material. Então, não confunda o ônus da impugnação com um dever de impugnar, sob pena da tua defesa ficar completamente sem sentido. Também é credibilidade. Exato. Né? Assim, é aquela se história, o juiz pega, né? olha aquilo e fala... Ele diz assim, pega a eu foto, me envolvi no acidente com você. Não me envolvi. Mas se eu me envolvi, eu não sou o culpado. Aí começa a ficar conversa de louco perde a credibilidade. Conversa de louco, com certeza. Ai, senhoras e senhores, olha que legal. Veja só, se você está gostando aí, curta, compartilha, né? Não deixa de seguir o professor Guilherme Corrêa lá no YouTube, nos vídeos dele, vários vídeos sobre procedimentos. Mais de 370 vídeos já. Mais de 370 vídeos. E ele me falou, o que você tinha me falado lá há um bom tempo atrás, que seria a maior página de processo civil. Maior canal do YouTube de um professor do Brasil. Isso aí, vai chegar. Vai ser? Não sei, depende dos alunos. Depende de vocês e tem constância e qualidade. A gente teria muito mais para falar e nós resumimos só em 5 páginas, porque né, realmente é uma horinha claro. Aqui, alguns temas, quem sabe mais à frente, aí, esse ano se der ainda, 2025 o professor Guilherme vem, daí aquela conversa de 2 ou 3 horas, que daí vai ser picotada no YouTube, mas hoje era assim, para estrear, eu queria trazer, né, estrear a temporada 2025, começa agora, de 15 em 15 dias, vai ter podcast sempre, fique aí, sugira nomes, né, eu vou trazer nomes agora, esse ano, o ano passado, opa, tô com um pouquinho de pigarro e não fumo, mas é uma gripe que eu peguei. Esse ano eu vou trazer bons advogados, como trouxe bons juízes, bons desembargadores, enfim, né? Trazer bons advogados como você, bons professores também, mas principalmente quero ver se eu trago o presidente da Comissão de Advogado Iniciante aqui do Paraná, quero ver se trago no mínimo uns 4 donos de escritórios. E daí aquele dono do mega escritório, aí o dono do médio escritório e o dono do pequeno escritório. E quero trazer advogado iniciante e falar, tá bom, me diga as suas dores, sim. que eu quero saber o que você está sentindo para ver como a audiência também se conecta e quem sabe nós conseguimos resolver com algumas dicas de quem já passou por muito, passou lá do processo físico, processo eletrônico, passou, enfim, de falta de juiz para hoje uma quantidade razoável de juiz. Nós temos assim uma boa história de vida aí que quem sabe compartilhar essas experiências ajuda muito aos nossos ouvintes e quem nos assiste aí no YouTube. Professor Guilherme, muito obrigado por ter vindo. Sucesso quando lançar. Não deixe de seguir lá então, professor Guilherme Corrêa no Instagram. Eu também estarei lá divulgando no meu @Leonardo Agostini 7676, tá? Então você acompanhe nas 2 redes sociais, aí se inscreva lá, continue seguindo, porque nós vamos, aí assim que ele lançar, eu peço um pedido de amigo. Não encareça, né? Não. Advogado iniciante tá quebradão, pô. Tá quebradão. Tá quebradão, não vai chegar lá e colocar 3 mil reais, o cara tem que vender o carro para comprar, então faz acessível, tá? Vai ser acessível, pode ter certeza. Nos teus honorários, nas tuas parcerias. Não, faz aqui, pô, peça, eu vou ver. Se ele colocar preço caro, já vou falar, professor Guilherme, para aí com você, baixa esse preço e dá uma promoção. Tá bom, professor Guilherme? Gente, muito obrigado hoje por mais, pela sua audiência aí. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, aqui no YouTube também, enfim, na página do YouTube. Mande
sugestões, comentários. Se está gostando, curta, compartilha, bota aqui no comentário, porque o algoritmo manda para mais pessoas. Né? Muito obrigado por essa conversa, professor Guilherme, aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e fica atento aqui. Daqui a 15 dias nós temos mais um papo sensacional. Um grande abraço e até a próxima.